Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. (16h08) da segunda-feira, dia 9 de abril de 2012. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, também a medicina da Índia, a ayurvédica, a tibetana, e traz as técnicas de ponta na qualidade de vida. Hoje comemora-se aqui no Brasil o Dia Nacional do Aço, o Dia da Biblioteca e aniversário de várias cidades, inclusive o Rio de Janeiro. Outras cidades brasileiras que comemoram aniversário hoje é Lagoinha do Piauí, Conchal, Cubatão, Mogi Guaçu e Pirapozinho. Nesse mesmo dia, em 1964, começa o AI-1, o Ato Institucional 1, da ditadura militar brasileira, um triste capítulo da história, da nossa história. Em 69, o avião supersônico Concorde termina com êxito seu voo de teste. E em 1986, nesse mesmo dia, é lançado o primeiro CD musical aqui no Brasil, Garota de Ipanema, com Nara Leão e Roberto Menescal. Verdades e mentiras sobre o exercício da acupuntura, episódio 2. Nós temos que tratar desse assunto aqui para enfrentar esse desserviço que o Conselho Federal de Medicina de Brasília conseguiu no Tribunal Regional Federal, do TRF1, na primeira sessão de Brasília, em acatar apelações cíveis do Conselho Federal de Medicina, o CFM, de tentar proibir algumas categorias profissionais de praticar a acupuntura. Na semana passada, eu entrevistei o presidente do Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais do Estado de São Paulo, o SATOSP, o senhor Odair Sabione, e a Marina Matias, uma fisioterapeuta acupunturista colega. O presidente do SATOSP acabou de chegar aqui, o Odair Sabione, a quem damos boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Obrigado. Desculpe o atraso. Imagina, o atraso também, chegamos aqui em cima da hora. Do outro lado eu tenho o Almir Kumitri, esqueci o sobrenome, Almir Kumitri, que vai comentar hoje sobre a importante rede de terapeutas, um projeto dele que tem uma importância fundamental como um guia de terapeutas, como se fosse um guia médico, só que guia de terapeutas. A Rucilane já está falando que não consegue assistir. Rucilane tenta o F5 e vê se o seu computador não pede para baixar um plugin. Tem um plugin que é um programinha do Windows Media Player que é preciso baixar para poder assistir aos programas aqui na AltV. É um plugin do Media Player. Bom, semana passada eu falei que amo a medicina, os médicos são os convidados aqui do nosso programa, muitos médicos já vieram aqui, os médicos são meus amigos, nós temos muitos amigos médicos, meu filho cursa medicina, eu trabalho eventualmente junto com alguns médicos quando trato de pacientes, amigos e pacientes que estão hospitalizados. E quero dizer o seguinte, após a minha formação na Associação Brasileira de Acupuntura, eu fiz duas vezes cursos de reciclagem, fiz uma pós-graduação em acupuntura e uma pós-graduação, uma especialidade em psicopatologia na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria da USP. E tenho a dizer que admito que existem maus acupunturistas não médicos no mercado.
como existem maus médicos, maus mecânicos, maus funileiros, maus advogados, maus engenheiros, maus arquitetos. O que não se pode fazer é acabar tratando a acupuntura de uma maneira geral, como se fossem todas pessoas charlatãs. Aliás, até 1995, o Conselho de Medicina tinha proposto que o médico que fazia acupuntura era charlatão. No entanto, eu tenho que dizer aos conselhos federais e regionais de medicina que nós trabalhamos com ética, com bom senso, com responsabilidade, com conhecimento, embasamento, até científico de uma certa maneira, e cuidamos muito bem dos nossos pacientes. O diagnóstico da acupuntura não tem nada a ver com o diagnóstico médico. A acupuntura pode ser uma terapêutica adjuvante, coparticipativa, multiprofissional, de uma maneira eficientíssima em relação à medicina ocidental. Disse também no programa anterior, e repito aqui, que a acupuntura existe dos últimos registros que temos há 5.000 anos, portanto ela é mais antiga do que isso. Então ela não foi desenvolvida nas universidades ocidentais. Muito antes do conhecimento médico ser desenvolvido, a acupuntura já existia. Portanto, não somos aventureiros a praticar atos médicos. Antes, ao contrário. Presidente do SATOSP, Odair Savioni, como já disse, é um grande prazer recebê-lo aqui. O senhor poderia nos atualizar do que realmente ficou? A semana passada precisava ser publicado um acordo do TRF da primeira região de Brasília, dando conta de que algumas categorias profissionais não poderiam praticar acupuntura. O que ficou decidido com o acordo? O que ficou resolvido de fato e na prática? O prazer é todo meu de estar aqui, Baldan. E a semana passada realmente nós não tínhamos ainda o acordo, então tudo que nós estávamos falando até o horário do programa era aquilo que o Conselho Federal de Medicina havia nos passado, havia divulgado aí com matérias pagas em revistas, jornais, televisões, rádios. E hoje nós temos o acordo na mão, então nós podemos dizer assim que o médico está dando um tiro no próprio pé. Porque o acordo foi baseado principalmente em dizendo que os conselhos federais das áreas da saúde não tinham amparo legal para determinar que uma determinada profissão pudesse fazer parte do seu escopo profissional. Quando ele disse isso, ele deu um tiro no próprio pé, porque o Conselho Federal de Medicina fez a mesma coisa. Ele, através de uma resolução interna, ele achou que a acupuntura também era uma especialidade médica. A mesma coisa que os outros conselhos fizeram. Exatamente, concordo plenamente com você, Odair. E tem uma coisa, a profissão do médico não é regulamentada, assim como a profissão do acupunturista, pelo qual nós temos lutado há bastante tempo, há pelo menos 10 anos. Ou seja, o projeto do ato médico que visa a regulamentação da profissão, e tem o Conselho Federal de Medicina, que ele ao mesmo tempo, ele não pode utilizar de deliberações de outros conselhos profissionais, não é isso? Nem a seu próprio favor. Que só uma lei pode determinar o que é o ato médico, o que o médico pode e o que o médico não pode fazer. Assim como para as outras profissões da área da saúde também. Então, quem pode exercer a acupuntura é só uma lei que vai determinar isso. Enquanto não tiver essa regulamentação, enquanto não tivermos essa lei, não tem como nós dizermos que esta ou aquela categoria, este ou aquele profissional está impedido de aplicar a acupuntura. Mais do que a especialidade médica, é importante ressaltar que não são os médicos, mas as entidades, de uma maneira geral, têm agido com um certo terrorismo, né? Sim. De que a acupuntura mata, que tem que ser médico para fazer acupuntura. Isso é uma grande mentira, isso é simples de ser provado. A acupuntura brasileira é considerada uma das melhores do mundo, não é isso, Odair? Perfeito. Uma das melhores do mundo. Segundo os dados do próprio SATOSP, são 25.000 acupunturistas no estado. Não médicos e aproximadamente 6.000 médicos. Ou seja, 25.000 não médicos, mais 6.000 não médicos, são 31.000 acupunturistas no Brasil. E se a acupuntura brasileira é reconhecida no mundo inteiro, obviamente, se quase 70% pelas contas
colocadas pelo Odair, significa que a acupuntura de boa qualidade tem sido praticada por não médicos, ou não? Perfeitamente. Perfeitamente. E não só no Brasil, inclusive no seu próprio país de origem, na China, a gente ouve muito virem dizer, inclusive nós tivemos aí numa televisão aberta um programa que, por sinal, foi bastante imparcial, viu, Walter? Qual? Foi no programa Hoje em Dia da TV Record, Sim. do qual eu tive o prazer de participar também, onde e me estranha muito por ser um médico de origem chinesa, né, como ele próprio se identificou, dizendo que na China a acupuntura tem que ser praticada por médicos. Médicos chineses. Não, eles falam só médico. Médico chinês não tem nada a ver com médico brasileiro. Eu tenho aqui uma carta da World Federation Acupuncture Moshibustong Society, desmentindo tudo isso, onde eles explicam aqui, ele diz assim aqui: de acordo com o conteúdo da sua carta, alguns brasileiros que não conhecem as políticas da medicina tradicional chinesa vigentes na China, e ainda existem outros brasileiros com erros de interpretação, sendo o presidente da Confederação Mundial de Acupuntura, ao mesmo tempo sendo uma especialidade da acupuntura com um especialista, com mais de 30 anos de experiência no exercício desta profissão na China, tem o dever de esclarecer para o senhor e seus colegas alguns fatos verídicos da acupuntura na China. A acupuntura é um ramo importante na ciência da medicina farmacológica tradicionais chinesa, sendo também que é parte integrante dessas. Ao tomar conhecimento de alguns fatos da medicina tradicional chinesa na China, terá conhecimento sobre a acupuntura. Ele diz mais aqui que a educação, como uma ciência independente, a medicina é farmacologia tradicional chinesa, possui órgãos de educação específicos, por exemplo, universidades, faculdades e escolas especializadas na medicina farmacologia tradicional chinesa. Esses órgãos possuem departamentos da medicina tradicional chinesa, da farmacologia chinesa, da acupuntura e da ortopedia, orientando os alunos conforme o programa de ensino da medicina e farmacologia tradicionais chinesas aprovada pelo governo, para formarem os doutores, mestres e bacharéis na medicina e farmacologia tradicional chinesa. Depois ele diz mais aqui, os médicos com formação na medicina ocidental também podem utilizar as técnicas da medicina tradicional chinesa para fazer o tratamento. Mas antes disso, devem submeter-se sistematicamente pelos estudos das teorias de medicina tradicional chinesa. Tais profissionais são chamados de médicos ocidental, aprendendo oriental. Com certeza. Então não é verdade que para fazer acupuntura na China você tenha que ser médico ocidental. Você não tem que ter conhecimento da medicina ocidental, mas sim da medicina oriental. Lá os médicos fazem sim médicos orientais, com conhecimento da medicina tradicional chinesa e não com conhecimento da medicina ocidental. Esse documento da maior importância, de onde veio? Esse veio da World Federation of Acupuntura Moshibustong e Federação Mundial de Acupuntura de Moshibustong. Isso. Esse documento veio, ele tem aí, ele está escrito em chinês e foi traduzido. Uma tradutora pública reconhecida, inclusive com reconhecimento de cartório. Está aqui a carta em chinês. Para quem tiver precisar disso, está disponível no Satoshi. Está disponível no Satoshi. Para que quiserem, nós estamos à disposição lá. Pode procurar esse documento.
que nós forneceremos de bom grado. Eu gostaria de uma cópia depois, viu, Daí? Vou te passar, Valdão. Eu tenho pessoas amigas, inclusive da área artística, que estão fazendo acupuntura. Inclusive, ela falou, pô, eu queria estudar acupuntura. Eu falei, vem para o Brasil estudar na ABA, né? Porque aí a gente pode dar aula para você, você vai aprender a fazer acupuntura, né? Gostou, né? Falei, você está na China querendo fazer acupuntura, vem para o Brasil, porque aqui a gente dá muito mais importância para a acupuntura que os próprios chineses. Mas, de qualquer maneira, isso é uma outra história, não vem aqui ao caso. Mas comprovo o que a Odair acabou de te dizer, ela é cantora, ela trabalha com artes e tal, e está estudando acupuntura, sim. A Adriana Braz está acompanhando nossos programas, está, assim, nos apoiando na nossa luta. O Soulier de Morin, que foi o cônsul em Beijing, que trouxe a acupuntura para a França, foi perseguido pelos médicos após ensinar acupuntura para os médicos. Parece que isso é uma sina da tradição, né, Odair? Parece que é uma sina que faz parte da nossa vivência, e nós temos que romper com isso. Eu quero que os médicos entendam que nós, acupunturistas, trabalhamos com ética, com bom senso, com biossegurança, nós trabalhamos com agulhas descartáveis, nossas inserções são 3 milímetros. Eu estou vendo um material de pneumotórax aqui. A pneumotórax que aconteceu, que é você conseguir fazer um ferimento no pulmão por intermédio de uma inserção de agulha, tem que se inserir a agulha por mais de 5 centímetros. E, na verdade, esse acidente que aconteceu com o pneumotórax foi realizado por médicos. Dentro da Unifesp. Dentro da Unifesp. Dentro da Unifesp. Tanto que o documento foi desenvolvido lá dentro, daqui o Isao Yamamura, que era que foi quem introduziu a acupuntura dentro da Unifesp, ele que fez esse estudo todo, depois desse acidente ocorrido. Aliás, o Isao Yamamura é um profissional que eu admiro entre os profissionais médicos que são acupunturistas. Enfim, é um acidente que aconteceu, sem dúvida nenhuma, mas o que fato é que as ameaças que são faladas, que pode matar. Se pode matar, eu quero saber qual é o acupunturista que matou, porque ele não pode mais fazer acupuntura e tem que ser preso, né? Eu quero saber se eles podem matar quem matou, porque na minha experiência, com mais de 15 anos de profissão, eu não tenho um relato de um caso de uma pessoa que passou mal, que piorou, outra coisa nesse sentido. Outra coisa que tem se espalhado mentirosamente, de uma maneira inadequada pela imprensa, inclusive por jornalistas despreparados, é de que a acupuntura é um diagnóstico médico. Não tem nada a ver o diagnóstico da medicina oriental com o diagnóstico da medicina ocidental. Aliás, são duas medicinas. A medicina oriental existe há mais de 5.000 anos. E a medicina ocidental tem 3 séculos. São coisas absolutamente diferentes. A universidade desenvolveu uma técnica de anatomia, de tratamento vertical, cartesiana, aristotélica, que não tem nada a ver com a medicina oriental, do qual nós somos especialistas. E senhores médicos, os amigos já sabem, senhores das entidades médicas, nós não somos inimigos. Vocês querem bater, a gente pode bater, a gente vai ser um pouco educado, não vamos bater também. Mas nós temos razões, nós temos lógica. Os microfones e as câmeras dos saludos, como eu já disse no programa passado, está aberto ao Conselho Federal de Medicina e todos os CRMs estaduais. Vamos aqui discutir o assunto. Vamos discutir o assunto. Agora, mentira e despreparo, tendências, informações transviadas, aí não dá para aceitar, né, Daí? Não dá. Que mais de documento que você trouxe? Você veio com uma pasta, com uma mala? Ainda com referente a essa carta, esse documento que nós estamos falando, que nós temos em mãos, falando sobre diagnóstico, eles dizem aqui, refere-se ao tratamento médico em cada província, cidade e distrito da China possuem hospitais de medicina tradicional chinesa. E nesses hospitais, os médicos da medicina tradicional chinesa fazem os tratamentos conforme o padrão de 4 métodos de diagnóstico de diferenciação das 8 síndromes, utilizando os métodos da medicina tradicional chinesa para tratar as doenças. Então nós não fazemos, como já foi falado no programa anterior, nós não fazemos um diagnóstico clínico nosológico. Nossa, exatamente. O nosso diagnóstico é um diagnóstico da medicina tradicional chinesa, ou seja, em cima das energias. O que eu pude com a minha experiência, sobretudo em psicopatologia, às vezes a gente trata a depressão, por exemplo, e às vezes o paciente fala, eu posso reduzir meu antidepressivo. O que eu falo? Vai falar com o seu psiquiatra, vai falar com o seu médico. A gente está tratando um distúrbio ortopédico, as dores reduziram, pode tomar menos anti-inflamatório? Fale com o seu médico. Não nos interessa
dar remédio, retirar remédios. Saber se é uma osteoartrite ou se é uma artrose. Se é uma úlcera duodenal, se é uma úlcera degenerativa ou se é uma gastrite leve, se é um sangramento intestinal alto ou baixo. Nós tratamos o paciente, não patologias. Então nós estamos aqui para nos aliar e tratar o paciente. Saúde pública, vocês querem discutir saúde pública e bem-estar do paciente, nós estamos à disposição. Agora, interesse econômico e de farmacêutico, nós não estamos dispostos a discutir. Correto? Correto, corretíssimo. Eu gostaria de estar ressaltando também, olha, para quem não sabe, não tinha conhecimento, o acupunturista que trabalhou, que tratou o presidente Lula, logo que ele assumiu o governo, que tinha aquele problema no ombro, todo mundo via ele levar a mão ao ombro porque estava doendo, não é médico, né? E ele mandou uma carta aqui, cumprimentando uma das entidades de acupuntura, que não é uma entidade médica, pelo aniversário, pelo 20º aniversário de fundação. Parabenizando pelos serviços que estão sendo prestados à população brasileira por esses acupunturistas que não são médicos. Aliás, uma carta do Lula, né? Do Lula, tá? Nós temos a carta em mão, inclusive. Tá aqui. Quero testemunhar como beneficiário do tratamento da acupuntura a eficácia e adequação desta prática medicinal para a realização da meta do WHO, que é a escola com a qual o Oleg se referiu, proporcionar saúde para todos os cidadãos. Espero que possamos empenhar em cooperação para a maior divulgação da acupuntura. Pois é, seu Lula, você pode ajudar mais ainda, assim que sair do hospital, a nos ajudar a divulgar mais a acupuntura, sim. Cada vez que eu vou ao hospital e vejo aquelas pessoas no ambulatório e tal, eu vejo o quanto que a acupuntura podia minimizar e muito o sofrimento dessas pessoas enquanto esperam um atendimento médico mais adequado, no pré-operatório, no pós-operatório, no acompanhamento, no controle da dor, né? As pessoas estão falando muito hoje, o controle da dor, grupo da dor e etc e tal. A acupuntura não é supressiva, como alguns médicos fazem questão de dizer. Como é que ela funciona? Ela tem N explicações. Ela atua no ácido desoxirribonucleico, ela trabalha com alguns tipos de neurônios em especial. Depois da pesquisa dos opioides nos anos 70, a acupuntura tem uma eficácia muito importante nesse sentido. Faltam pesquisas nessa área. Se quiserem fazer pesquisas, nós estamos à disposição para fazer pesquisas. Mas acusações falsas e mentirosas, tendenciosas, a gente não vai aceitar. É isso mesmo, Almir Comitri? Qual a sua opinião? Exatamente. Eu acho que, a minha opinião, eu considero um pretensionismo de poucos, não é? A acupuntura, como faço as palavras da Romana, minha palavra agora. Aliás, a Romana está acompanhando o programa, mandou uma carta enorme aqui. Infelizmente eu não vou poder ler inteira, porque é muito grande, mas conta ali. A acupuntura é declarada pela Unesco um patrimônio universal, não é? E se nós formos apanhar aí na literatura, nós encontramos aí relatos de que em várias províncias da China, nós encontramos aí protocolos de pessoas de idade, com 93, 97 anos de idade, que ainda aplicam a acupuntura e que não têm a sua profissão como acupuntor, e simplesmente um ferreiro, um lenhador, e são aplicadores de acupuntura. Cumpre lembrar, né, já que você falou da tradição, cumpre lembrar também que na China Antiga o tratamento de acupuntura era passado sempre para o filho mais velho, o que as escolas tradicionais falam de boca a ouvido, né? Na verdade era um conhecimento familiar que sempre passava para os seus filhos, não é isso? Exatamente. E é um conhecimento familiar que até hoje nas províncias ainda se fala nisso. E mais, eu falei com a minha amiga Adriana Brás, que vai estudar acupuntura no Brasil, porque nós somos taoístas de verdade, né? Nós estudamos o taoísmo religioso e filosófico, que é básico para fazer acupuntura, viu, senhores do Conselho Federal de Medicina? Para fazer acupuntura precisa conhecer taoísmo. Não basta fazer farmacologia, as cadeiras da medicina ocidental, precisa conhecer taoísmo. E o taoísmo é perseguido também na China ainda hoje, infelizmente. E bem lá atrás, né, essas práticas, né, de protocolos de aplicação da acupuntura, eles eram passados por mestres para os seus discípulos. E muitos protocolos como esse não foram passados por
eles mesmos acharam que o discípulo não tinha aquela responsabilidade total para exercer aquele tipo de protocolo. A gente tem relatos desses na literatura, né? Então, eu acho que o que está acontecendo, né, a prática da acupuntura com relação aos médicos aqui no Brasil, é um pretensionismo de poucos, mas que não vai ser impedido. Muita gente aí está com medo de, vamos trancar a matrícula, não vamos estudar mais, não tem necessidade disso. Continue investindo, se gosta dessa área, venha para essa área. O interessante é proporcionar qualidade de vida para aqueles que muito buscam, e que ainda, infelizmente, a nossa medicina ocidental e aqui no Brasil não está oferecendo para a população, para a sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Bom, são 16 horas e 32 minutos. O Rafael Ferreira falou que a carta ainda não está disponível no site do Satosp. Ainda não deu tempo, né? A carta traduzida. Essa carta traduzida, a gente não deixa no site, mas ela está à disposição. Se ele quiser, é só ir até o Satosp, que nós temos lá. Que o endereço é Rua Ouvidor Peleja, 394, Vila Mariana. Telefone. Nós estamos próximo à estação Santa Cruz do metrô. Nosso telefone é 5584-7733. O site você já tem, porque você está dizendo que não está. No site. Não, mas de qualquer maneira fala para as pessoas. O site é www.satosp.com. Não põe um BR, por favor, é sem BR, só .com. Sobre a regulamentação da profissão, eu gostaria que o Odair também falasse. Nós temos lutado, essa história do projeto do ato médico, de que só médico pode fazer acupuntura e etc. Então, eu acompanho desde a minha formação, que eu disse no programa passado, no final dos anos 80, né, no início dos anos 90 aqui em São Paulo. Na oportunidade já se falava isso, de que só poderia fazer acupuntura os médicos e tal. Lembrando que, até 95, o médico que fazia acupuntura para as próprias entidades que hoje falam que a acupuntura é uma exclusividade, deve ser uma exclusividade médica, o médico era um charlatão, até 95. Do ponto de vista histórico, isso não é nada. De 95 para 2012 é nada. Agora, como é que uma coisa que é charlatanismo vira ciência do dia para a noite? Isso eu gostaria de entender. Você saberia me dizer, Carlos? Eu já te falei, acho que no programa anterior, que isso para mim não é ciência, mas sim reserva de mercado. Infelizmente, isso se dá muito com o nosso povo. Quer dizer, quero só para mim e nada para os outros. Então, eu acho que isso é só uma reserva de mercado. Falando em reserva de mercado, eu gostaria de, você falou em ciência, eu só queria fazer um adendo aí com a sua permissão, por gentileza, embora o programa seja meu mesmo. O Rafael está falando que é do Rio Grande do Sul, mas será que você poderia mandar talvez por correio para o Rafael a carta? Posso mandar. Ele pode mandar um e-mail para nós, passando o endereço, nós enviamos via e-mail para ele. Então isso, Rafael. Via e-mail ou via correio. Via correio ou você tem escaneado? Temos escaneado. Temos escaneado. Via e-mail também. Pode ou e-mail ou pelo correio, viu, Rafael? Eu só queria te interromper, então. Até esqueci que nós estamos falando de... Nós estamos falando da regulamentação. Da regulamentação, né? Da profissão. Isso. Não, você falou da ciência, me recordei. Em relação à ciência, quer dizer, a acupuntura, eu sempre tratei a acupuntura como arte terapêutica. Hoje a ciência já consegue fotografar, porque os meridianos, né, quer dizer, o pessoal fala, eu tenho que ser ciência. Os meridianos até em pouco não eram comprovados do ponto de vista científico. Não tinha como comprovar a existência dos meridianos, porque não tem uma correlação com o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema linfático. Não tinha nada que pudesse corroborar a existência dos meridianos. Hoje tem, já se fotografa, inclusive na Coreia se fotografou o CS6, eu até tenho no meu computador, que não está aqui, mas o CS6 com os pontos de acupuntura, hoje se consegue fotografar. Aliás, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde estaremos ministrando uma palestra sobre acupuntura e saúde quântica, num importante evento internacional, nós vamos discutir a questão da ciência, a questão da arte e a questão da intuição, a questão dos reais objetivos da acupuntura, que não é só tirar dor como a gente faz aqui, não. Isso aqui é a marginal do marginal do marginal da acupuntura. A acupuntura é muito mais do que isso. Por isso que nós lutamos, porque nós temos amor à acupuntura, amor aos nossos pacientes, amor à medicina e amor a muitos médicos que estão do nosso lado, que são honestos nas suas profissões e nos seus objetivos e princípios.
Daí, como que você... Quanto à regulamentação, mano, é assim, eu gostaria de estar frisando que a acupuntura não é regulamentada por direito, mas ela é de fato. A classificação brasileira de ocupações, sob o código 3221-05, reconhece o acupunturista, independente de profissão. Aliás, o imposto de renda também, a gente coloca lá, né? Tem uma categoria de acupunturista. Exatamente essa aqui, 3221-05. Exatamente. Né? Então, o acupunturista, acupuntor, fisioterapeuta, técnico corporal em medicina tradicional chinesa, técnico em acupuntura, terapeuta naturalista, terapeuta oriental, todos eles praticam acupuntura. E aí vem mais, né? A formação do técnico em acupuntura se dá através de estudos da medicina tradicional chinesa, na qual são inseridas as seguintes técnicas: dietoterapia, moxa-bustão, ventosa terapia, fitoterapia, várias técnicas de massagens, tais como Tuiná, Shiatsu, Tai Chi Chuan, e a técnica da inserção de agulhas. Então, a acupuntura não está presa somente a introduzir agulha. A medicina tradicional chinesa é muito mais ampla do que você simplesmente inserir uma agulha no organismo, no corpo humano, ou num corpo animal qualquer. Eu gostaria de aproveitar, Baldan, me alongando um pouco mais aqui, e estar falando um pouco da Unesco, que o colega ali levantou o caso da Unesco, né? Vamos ver aqui, deixa eu só achar que eu perdi. Em 1º de fevereiro de 2006, o Congresso Nacional ratificou isso, apoiar, né? Uma convenção da Unesco sobre o patrimônio cultural e material da humanidade. Isso depois foi através de um decreto-lei da Presidência da República, em 1º de fevereiro de 2006, o decreto número 22/2006, aprovou aquilo que o Congresso Nacional sancionou, aquilo que o Congresso Nacional havia aprovado. No artigo 1º dessa convenção diz: entende-se por patrimônio cultural e material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhe estão associados, que as comunidades, grupos e, eventualmente, indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural e material, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos. E aí eles dizem que os países que fazem parte da Unesco devem salvaguardar todos esses patrimônios imateriais. Então eles dizem assim, no seu artigo 3º, entende-se por salvaguarda as medidas que visam assegurar a viabilidade do patrimônio cultural e material, incluindo a identificação de documentação, investigação, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão, essencialmente pela educação formal e não formal, e a revitalização dos diversos aspectos deste patrimônio. Cabe-se dizer que em 2010, a acupuntura, através também de uma deliberação da Unesco, passou a fazer parte do patrimônio imaterial da humanidade. Então eu pediria assim aos nossos políticos que não esquecessem aquilo que eles fizeram ali atrás, que não faz tanto tempo, gente. Tá? Nós estamos assim dizendo que nós não temos palavra, que o Brasil é um país que não cumpre com aquilo que diz,
Então vamos pensar um pouquinho mais naquilo que estamos fazendo e reler aquilo que os senhores aprovaram em 2006, para que agora não faz tanto tempo assim, né? Não faz, aliás, todos que estão lá, que aprovaram isso, e já estavam em 2006. Não é isso? Pois é. Então, vamos dar um pouquinho mais de valor ao Brasil, né? Pelo menos isso. Não, e cabe lembrar também, Odair, que em todos os países, na França, o doutor Elivaldo Martins Leite, presidente da ABA, mandou um e-mail que eu li na semana passada, que quando a França proibiu a acupuntura para não médicos, a qualidade da acupuntura decaiu tanto que eles voltaram atrás e que agora começou a retomar. E que são pouquíssimos países, acho que a Arábia Saudita, se não me engano, tem mais um ou outro paísinho que proíbe acupuntura para não médicos. Por que isso? Porque a acupuntura, senhores médicos, senhores presidentes de entidades médicas, a acupuntura, como ela é muito maior que qualquer especialidade médica, eu disse isso no programa anterior e repito. A acupuntura pode ser ortopédica, psiquiátrica, geriátrica, pediátrica, gastroenterológica, enfim, a acupuntura ela cabe em qualquer especialidade. Ela é muito mais do que um médico generalista, ela é maior, ela pode ser especializada em várias áreas, mas ela é muito maior do que qualquer especialidade médica. Poderia ser aplicada talvez com bastante importância na clínica médica de uma maneira geral e na geriatria, que no meu modo de entender é a especialidade mais abrangente atualmente, porque infelizmente o cartesianismo colocou a verticalização do conhecimento de tal forma que hoje as pessoas acabam se tornando muito obtusas, né? Muito verticais no conhecimento, esquecendo que existem outros campos de conhecimento que poderiam ser importantemente interagido com outros demais assuntos. Eu vou falar com o Almir Comitri. Almir, mesmo porque a acupuntura fala a inserção de agulha, se a inserção de agulha for proibida, a gente pode fazer moxabustão, a gente pode fazer laser terapia, palito de dente, calor, luz, né? Não é isso? A medicina oriental, ela tem uma vertente muito grande de terapias que pode proporcionar o mesmo benefício para o organismo do paciente sem ser através das agulhas. Então, vamos lá, vamos dizer que se proíba a inserção de agulhas. Então, não vamos trabalhar mais? Vamos deixar a medicina oriental para lá? Vamos deixar o paciente à mercê de filas e tudo mais? Não, vamos tratar através da tuinada, da massoterapia, seja do que for. Da laser terapia, que é... Da moxa. Exatamente. Que é uma área que eu venho me especializando e tem exercido bons resultados para os pacientes. É incrivelmente esplêndido. Me fala um pouco da tua formação, o que você faz, como é que você virou terapeuta? Eu sou acupunturista, pós-graduado, sou massoterapeuta e me identifiquei com a medicina oriental já há algum tempo. Tinha uma formação não prática, mas de fundamentos. O que eu vim buscar depois era fundamentos em tratar as pessoas e me dei muito bem, graças a Deus. Tenho os meus pacientes que têm um apreço muito bom pelo meu trabalho, não é? E a gente sempre tenta fazer o melhor, sempre está buscando novas técnicas. O meu intuito é tratar o paciente da melhor forma possível, não é? Você desculpe um pouco, Almir, porque nós tínhamos programado um programa para a gente falar sobre o indicador eletrônico, sobre o portal da rede dos terapeutas que você desenvolveu e criou. Só que a gente foi atropelado, a gente é obrigado a perder um tempão com esse desserviço criado pelas entidades médicas e pelo Conselho lá pelo TRF em Brasília. E então a gente acaba tendo que perder um tempão para corrigir esse serviço, corrigir essas mentiras que estão sendo publicadas, etc. Não tem dúvida. Como é que você desenvolveu a rede dos terapeutas? Como é que foi esse projeto? Me conte. A rede dos terapeutas ela nasceu da seguinte forma. Eu comecei a procurar e pesquisar a respeito de acupuntura no site do Google, onde as pessoas buscam pelas suas terapias e terapeutas, né? Eu vi que eu comecei a perder um bom tempo entrando de site em site. Às vezes você que é um especialista ou um determinado consultório, às vezes ele se encontra do outro lado da sua residência, né? E fica inviável você começar a iniciar um tratamento pelo deslocamento que você possui.
até chegar, você acaba minando o seu tratamento por isso. Uhum. E você acaba perdendo o mesmo tempo de busca através da internet, porque você tem que estar pulando de sites em sites, né? Então, aí foi onde nasceu a ideia. Se os planos de saúde possuem um indicador eletrônico dos seus hospitais, das suas clínicas, dos seus médicos especialistas, por que não as terapias e os terapeutas não podem possuir um indicador? Mas dificilmente se faz no papel. Então foi onde eu tive a ideia de criar um indicador eletrônico, ou seja, as pessoas que buscam por terapias e terapeutas, elas conseguem encontrar, vão conseguir encontrar, né, em um único lugar. Então ele é um site de hospedagem do terapeuta. Isso visa muito o terapeuta, principalmente o que está iniciando agora na profissão, né? Todo início de caminho é muito custoso, muito difícil, né? Ele está economizando com propaganda, com construção de site, com campanha em Google. Então ele consegue ter ali o seu cadastro como terapeuta, pela região, pela cidade, pela especialidade a qual ele exerce, né? Além de ele estar podendo postar também dentro do site os seus pacotes de tratamento, os seus cursos, aquelas instituições de ensino que promovem os seus cursos, seus workshops, palestras, eventos, tudo isso pode ser colocado no site. A gente fez uma experiência, né, Almira? Semana passada eu coloquei o programa Saludes dentro da rede, isso. E você havia falado que teve que estar mensurando, inclusive, a quantidade de acessos, e parece que houve uma boa quantidade de acessos. Exatamente. A sua página, o programa Saludes dentro da rede dos terapeutas, ele teve aí uma acessibilidade incrível, só nessas 2 semanas aí dessa veiculação principalmente da acupuntura, né? Quanto? Foi 1.380 acessos, só na sua página. Viu daí? O Sabione também, foram 1.380 acessos ao nosso programa da semana passada e à nossa página do Saludes, por intermédio desse indicador eletrônico. Indicador eletrônico, exatamente. Então, haja vista, essa é a importância de você estar veiculando aquilo que você faz, né, dentro de um site voltado para esse tipo de coisa, porque é difícil, o boca a boca ele é importante, sim, não é? Sim. Você fez bem uma pessoa, essa pessoa vai falar a seu respeito com as outras 2. Porém, o boca a boca ele não caminha, não é? De acordo com a necessidade do tempo de cada um. Então, a pessoa precisa estar presente em uma propaganda dessa e mostrar que ele está ali, ele pode ser visto melhor na área de atendimento dele, né? Do meu lado esquerdo, o Odair foi tomar um café ali na esquina, deixou a Tatiane Martins. Muito boa tarde, Tatiane. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Saludes. Muito prazer. A Tatiane Martins é biomédica, pós-graduada em acupuntura, professora de acupuntura em vários estados, em cursos livres e também de pós-graduação. Tatiane, como é que você vê como acupunturista, como biomédica, esse imbróglio, que eu gosto de dizer, porque eu sou descendente de italiano, eu faço acupuntura, gosto muito de chinês, mas eu não sou chinês não, eu como brachola, macarrão com brachola, e faço agulha também. Como é que você vê esse imbróglio criado pelo TRF1 lá de Brasília? Confusão, desinformação, má fé? Primeiro eu gostaria de agradecer a presença e eu vejo exatamente, como o Odair colocou, como uma grande reserva de mercado, visto que, como professor em cursos, já tive vários alunos médicos que entram em cursos que, no caso, que não são de entidades médicas, e como temos alunos de diversas outras áreas e que o desempenho do aluno, ele independe da formação, uma vez que a medicina é oriental e o conteúdo é totalmente diferente, né? Totalmente diferenciado do que ele viu na faculdade. O que ele viu na faculdade auxilia, logicamente, no processo, mas ele não é um pré-requisito básico, tanto que muitos acupunturistas, eles não possuem, né, um curso superior ou algo do tipo. Então eu vejo como uma grande reserva de mercado que assusta muitas vezes os nossos alunos, que faz com que pessoas que estão entrando agora na área acabem se assustando, querendo sair, e isso
é o que eu acho que não deveria acontecer no momento. Deveria acontecer essa união, né? Continuar buscando os nossos objetivos dentro da área. Eu não tenho dúvida, e eu acho que o Odair também concorda comigo, ele está distante, mas ele pode concordar ou não, no sentido de que a regulamentação da profissão, eu acho que não só regulamentar a profissão, mas também ter órgãos de classe como a OAB e como o próprio CRM, por exemplo, dos médicos, e o CRP dos psicólogos, o CREFITO, etc., deveria ter um órgão de fiscalização da atividade para que mantivesse uma qualidade de nível dos profissionais, né? Quer dizer, não só a regulamentação, mas também um órgão de classe, sim, né, mediante até o SAPOSP, que já existe, mas deveria ter um órgão que fiscalizasse a atividade e a eficiência de uma maneira que a gente pudesse ter maior controle. Como eu disse, em princípio, há acupunturistas ruins, que não médicos, sim, e há acupunturistas médicos ruins também, há médicos ruins, há mecânicos ruins, advogados, dentistas, farmacêuticos. Profissional ruim tem com todas as profissões. O que não dá é para pegar pela margem, pela periferia e simplesmente criar um certo terrorismo, porque a acupuntura tem que ser praticada por médico. Isso não é uma verdade, isso é uma inverdade. Então não há necessidade de se colocar um jaleco, pessoas jovens, descendentes de chineses, que o Odair falou, que eu inclusive conheço, porque eu andei muito para o Hospital São Paulo, tratando de parente muito próximo, e eu fui muito bem recebido por vários médicos dentro do Hospital São Paulo. Eu discuti terapêuticas, eu discuti posologia com os médicos, fui muito bem recebido por eles. Pratiquei acupuntura dentro do Hospital São Paulo, com paciente internado, na UTI, fora da UTI, na enfermaria. Eu fui muito bem recebido e respeitado. É nessa medicina que eu acredito. Na medicina amiga, na medicina que está preocupada com o paciente, na medicina que quer ajudar o próximo. Agora, disfarçar que está preocupado com a saúde pública para ter interesses escusos, aí a gente não vai aceitar. Tá certo, Almir? Concordo plenamente. Alguma coisa que eu falei de errado? Não, eu assino embaixo. Assina embaixo? Você também assina embaixo, Odair? Assina embaixo. E você, Tatiana, assina embaixo? Assina embaixo. Aliás, eu acho que essa posição aí... Só fale um pouco aqui mais perto aqui. Essa posição dos médicos em estar criando todo esse imbróglio, como você disse, porque eu também sou descendente italiano, vem provocar exatamente o que a colega falou, de afastar os alunos, afastar os novos profissionais. Eu acho que é isso que eles querem, e com isso dificultando a criação de um órgão fiscalizador da categoria, que é o que é mais importante para a gente. Sim. Então, assim como eles têm, como as outras, como a biomedicina tem, como a fisioterapia tem, todas as outras áreas da saúde tem esse órgão. Nós queremos também ter o nosso, nós não queremos ficar na bagunça. Exatamente. Então é isso que eles precisariam entender, e ao invés de ficar batendo em cima da gente quanto à regulamentação da profissão, ao contrário, vamos lutar para que ela seja regulamentada, para que acabem os maus profissionais. É isso que a gente quer. Odair, as pessoas que quiserem entrar em contato com o SAPOSP, repete para o telefone, sim, é 11, né? 11 5584 5584 7733. 7733. A Tatiane, como é que, se alguém quiser falar com você, Tatiane, como é que faz? Pode entrar direto na rede dos terapeutas, né, que nós estamos desenvolvendo vários cursos para todo o Brasil no próprio site, ou então podem entrar em contato pelo telefone também, que é 11 6847 5877. 5877. Almir, para entrar em contato com a rede dos terapeutas, enfim, www.rededosterapeutas.com.br. Através do site você vai encontrar vários telefones de operadores diferentes, Skype, Facebook, Rede dos Terapeutas, e Twitter também, Rede dos Terapeutas. Eu gostaria de salientar, né, João, e até mesmo agradecer aí a atenção dos internautas, e a gente deve colocar que o seu programa não é visto só aqui no Brasil. Não é? Ele é visto no mundo inteiro. Aliás, você tem essa informação. Eu tenho essa informação e que o teu programa está sendo muito bem visto, até mesmo em Portugal. Foi onde nós tivemos maior quantidade de acesso.
Portugal, não, Portugal, Itália, Espanha, tem Japão também, tem alguns descendentes de Niceis que estão trabalhando no Japão. Na Espanha, com certeza, na Itália tem o Franco Rossi, que é um terapeuta que virá aqui, inclusive, para esse evento internacional, que é amigo, estivemos lá em Recife juntos, ele assiste, divulga o programa lá, porque as pessoas assistem o programa, gostam, acabam divulgando para suas redes e vai criando esse lado importante. E o Salutes ele é importante, sabe por quê? Porque ele tem uma proposta de primeiro trazer só pessoas com qualidade. Muita gente quer vir aqui para dar palestra, para vender coisas, vender produtos, serviços e etc. O CRIO é meu, né? Então eu primeiro conheço o trabalho, eu conheço o serviço, eu me submeto a terapias, eu vejo a seriedade do profissional, porque aqui é uma hora, e uma hora que eu faço um grande aprendizado e compartilho esse grande aprendizado com todos. No meu site são mais de 70 programas que tem ali, são programas das mais áreas diversas da medicina, inclusive com muitos médicos, e é um aprendizado que eu compartilho, e isso transparece, porque a pessoa percebe essa seriedade no ar. Não é? Exatamente. Eu gostaria de dizer, João, que dentro da sua página, né, as pessoas podem estar formulando as suas perguntas dentro da sua página, dentro do site da Rede dos Terapeutas. Sim. Tá? Pode, exatamente, você mesmo pode responder, ok? Como é que chega essas perguntas? Por e-mail? Na sua própria página, ela chega através de e-mail para você, entendi, ok? Entendi. Segundo é que nós também temos a página de comentário, então as perguntas formalizadas pelos internautas, eles podem fazer isso através da página de comentários da Rede do Terapeuta e as respostas estarão lá, permanentes, expostas para os internautas tomarem ciência, né, de tudo que vem acontecendo. Ótimo. Um outro fator importante, nós estamos tentando criar uma página dentro do site, que seria em eventos, onde nós vamos estar daqui para frente postando tudo quanto é tipo de comentário e noticiário a respeito dessa nossa empreitada, não é, Odair? Do que a gente vem lutando aí ao passo da acupuntura. Né? Vocês pretendem fazer alguma sociedade, uma sociedade no sentido de trabalhar alguma coisa em conjunto, o Satosp com a rede? Sim, nós dentro do próprio site, já houve sim. Dentro do próprio site nós disponibilizamos são descontos especiais para entidades de classe, não é? Como o Satosp e outras, sindicatos, associações, e principalmente para as escolas, faculdades, um desconto especial principalmente para aqueles formandos, né? Os que estão formando agora, estão iniciando a jornada aí nessa nossa terapia, nessa milenar terapia oriental. Não é? Certo. São 16 horas e 59 minutos, o programa aqui realmente passa muito rápido, nós teríamos muito mais assuntos para tratar, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Os meus telefones para quem precisa, eu estou 3263-1212 da clínica que eu atendo, que é o TAI. Se quiser procurar, pode procurar, enfim, falar do programa, falar de acupuntura, estou à disposição. Quero só terminar o programa lembrando da Conferência Internacional de Saúde Quântica, de 28 a 30 de abril, lá em Gramado, que eu teria a grata satisfação de participar. Eu estarei ao lado de grandes monstros internacionais, como o Amit Goswami, que é físico quântico hindu, o John Wiltime, que é médico norte-americano, Richard Amoroso, psicólogo também americano, Kiran Schmidt, físico de Stuttgart, Uma Krishnamurti, que é médico, esposa do Amit, também é médico hindu, o Carlos Alberto Peribanês, que é médico brasileiro, grande médico, colega, amigo, que aliás faz aniversário hoje. Parabéns, Peribanês. Fizemos um curso de nutracêutica maravilhoso, em que ele colocou o campo escuro para se estudar hoje a hematologia. Fantástico. Ele estará lá com a gente, será um grande prazer estar com ele lá. O Michelangelo Catalano, que é médico italiano, o Eduardo Chian, que é engenheiro eletrônico, Francisco de Biasi, médico carioca, neurocientista maravilhoso, o Fernando Binhardi, médico aqui da Escola Paulista, que já veio entrevistado aqui, foi entrevistado aqui pelo Salutes, um gerontólogo de primeira linha, primeiro time, Ricardo Jones, que é médico, Lama Padma Santem, físico quântico budista, Joel Aleixo, que é alquimista, etc. Márcio Boltempo, também que é colega nosso, médico naturalista. Informações pelo 51-9949-4558, 51-9949-4558, pelo site www.cisqrs, C de casa, I de igreja, S de sapo, Q de queijo, R de rato, S de sapo, cisqrs.com.br.
Estaremos lá no dia 28 a 30 de abril com um grande prazer. Obrigado, Almir, pela tua participação, pela tua vinda. É um prazer recebê-lo aqui. A porta dos Salutes está aberta a você. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos, uma boa tarde a todos, né? E ao Dair, Sindicato dos Terapeutas, Tatiane, nossa amiga, colega de profissão. Muito obrigado. Obrigado, Tatiane, pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Você também é o presidente do SATOSP, uma entidade que a gente respeita, é filiado e fazemos parte como parte integrante. Está aqui o Salutes à sua disposição. Eu agradeço e fico muito satisfeito que cada vez que eu venho aqui, eu vejo novas pessoas, novos colegas lutando por aquilo que todos nós estamos lutando, por uma acupuntura multidisciplinar. Em relação aos médicos, já falamos, acho que o teor do programa já ficou claro, mas de qualquer maneira nós estamos juntos para trabalhar com ética, com bom senso, com responsabilidade, com biossegurança. Estamos dispostos a fazer pesquisa, estudar e avaliar, e nos veja sempre como se não como o tratamento fundamental e o mais importante, o coadjuvante e auxiliar. E a gente está sempre junto. Vamos juntos crescer. Não temos por que brigar. Muito obrigado a todos. Até segunda, às 16 horas, ao vivo. Saludos aqui pelo site da AltV. Boa semana a todos.